Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, nosso modelo e guia, esteja sempre conosco, nos amparando, nos envolvendo, nos ajudando nas nossas reflexões do dia a dia, mas também que através dos nossos pensamentos nós possamos direcionar boas energias, boas vibrações em todos os pontos desse nosso planeta Terra, onde ainda houver a persistência da dor, da treva e da luz, para que a nossa prece, somada a tantas outras que é feita nesse planeta, em prol ao bem, a restauração desse planeta, possa ajudar a esses nossos irmãos na retaguarda a se restabelecerem. Gratidão por todos os momentos da nossa vida e que essa paz que já sentimos possa ser mantida dentro dos nossos corações hoje e sempre. Gente, hoje o nosso tema é intitulado Age e Verá. São dois verbos, né? Verbo agir e verbo ver. Verbo exprime ação. A ação de agir, de fazer, de se movimentar, então é ação mesmo, né? E verás que fica quase que uma coisa ação e reação, é a consequência. Você vai agir, vai tomar uma atitude, vai fazer uma escolha, e você vai ver a consequência dessa escolha feita. Isso é bom, muito bom. Então, essa mensagem dessa noite, age e verás, né? É uma mensagem de Emmanuel que a gente vai ver, curta, mas sempre cheia de reflexões. Procuras a paz, queres a felicidade. Recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes, tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança do bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Muito bem. Importante a gente relembrar que o mal é a ausência do bem. A única força real que existe é o bem. O mal tem prazo de validade. O mal será banido em algum momento. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais na nossa vida. Porque, às vezes, quando a gente está passando momentos de dificuldades, provações, expiações sérias, a gente acha que aquele mal é para sempre. E aí a gente investe naquele mal de uma forma muito ostensiva através da desesperança, do desânimo, mas que a gente não se deixe permear por nada disso. Por quê? Lembre-se, ainda que for uma coisa racional no primeiro momento, o mal tem prazo de validade. E nessa dimensão que a gente vive, tudo passa, porque aqui é cíclico. Aqui ainda é cíclico. Mas estamos a caminho do bem infinito. Isso é que é bom saber. Onde o bem reinará sempre. É o reino dos céus ou o reino de Deus prometido por Jesus. Então vamos lá. Vamos começar a fazer reflexões passo a passo, né? Sobre essa passagem, esse pequeno trecho, né? Sobre esse pequeno pensamento que foi retirado de uma mensagem de Emmanuel. Procuras a paz. Quem aqui que não procura a paz? Acho que todo mundo, né? Ou pelo menos ninguém quer o contrário da paz, que é a guerra. A desordem, o infortúnio, a gente não quer isso, a gente quer paz na nossa vida. Mas o que é paz para a gente? Essa deveria ser a pergunta. O que é a paz para mim? Em geral, paz para a gente é ausência de conflitos. Isso para a gente é paz. Ausência de conflitos. Como se a gente, olha só, pudesse no mundo dualista, como é o nosso, que a nossa dimensão é uma dimensão dualista, por isso que aqui tudo passa, né? A gente tem a manhã e tem a noite, essa dualidade, a gente tem o alto e o baixo, são características
diferente, mas são dualidades. Tudo aqui é assim. O nosso próprio humor durante o dia, ele oscila entre esperanças e desesperanças em alguns momentos. Né? São oscilações. Então, como a gente vai viver num mundo como esse, com ausência de conflitos? Para a gente, paz também é ausência de problemas, é ausência de necessidades. A gente quer que todas as nossas necessidades elas possam ser atendidas para que a gente tenha paz. E também, às vezes, para a gente, paz é a ausência de contrariedades. Olha quanta coisa que para a gente pode significar a paz. Mas como não ser contrariado nesse mundo se nós mesmos contrariamos as pessoas? Porque é verdade, a gente às vezes não externa que está contrariando ninguém, mas a gente pensa assim, e a minha opinião, meu modo de ver é completamente diferente do seu. Completamente. Então, como, né? Então, a gente precisa começar a pensar o que é paz para a gente. Então, a paz para nós pode ser entendida de diversas formas, como eu dei alguns exemplos aí, dependendo da perspectiva cultural, do nível de cultura, da filosófica e pessoal. De maneira geral, a paz é frequentemente associada a um estado de harmonia, cuja essa harmonia que foi o que eu falei com vocês, é a ausência de conflitos, a ausência de aborrecimento, de contrariedades, ausência de necessidades, né? Então, de harmonia, tranquilidade e ausência principalmente de conflitos. Mas é impossível isso aqui, né? A gente pode entender que isso aqui no nosso mundo é impossível. E é claro que Emmanuel vai dar para a gente uma fórmula para tudo isso daí. Mas, então a gente já vai vendo que não vai ser ausência disso. A gente vai ter que gerir isso. Isso sim. Mas a ausência disso não vai poder ser. Não vai poder ser. Porque quem de nós aqui hoje não teve nenhum momento de perturbação, de desarmonia? Duvido que ninguém, que aqui, nem que foi pequenininha, foi passageira, mas a gente teve. Sem contar os dias que a gente tem muitas altos e baixos e que são sufocantes. A gente fica doido para ver aquele dia pelas costas. Tamanha quantidade de problemas que aquele dia vem trazendo para a nossa vida. Então a gente já sabe que não pode ser ausência de conflitos, de contrariedade, de necessidades, mas tem que ser a gerência, eu tenho que saber gerir tudo isso daí de alguma forma. O Emmanuel daqui a pouco vai dar a resposta de como começar a gerir isso daí. Procuras a paz, a gente botou lá, né? E aí, continuando em cima do assunto. A gente quer a paz tem uma conotação de paz interior, que é um estado de calma, de serenidade, é isso que a gente procura. Serenidade mental, onde não há inquietação, ansiedade ou agitação. Nesse mundo que a gente vive, eu faço a pergunta para vocês, eu quero paz interior, é uma das formas de querer a paz. Quem aqui não sofre um pouquinho de ansiedade de vez em quando? Pode ser que não seja a constância da nossa personalidade a tal da ansiedade, que tem para muitas pessoas, ela é um extremo, ela é o seu dia inteiro é uma ansiedade só única, né? Como não ter um pouco de ansiedade nesse mundo permeado de maldades, de violências, de guerras, de situações econômicas estáveis, de política corrupta? Como? Se pergunta, né? Da fórmula daqui a pouco, né? Aqui surgiu, não tem problema. Nós também queremos paz social, vivência pacífica dentro de uma sociedade, né? Entre indivíduos e grupos em social. A gente não gostaria, por exemplo, a gente vai para o Rio de Janeiro e a gente, por exemplo, quando vai lá, a gente não queria que tivesse tiroteio na, 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 na linha vermelha, na linha amarela, mas tem, né? Mas como alcançar isso? Vamos lá, vamos seguindo. Daqui a pouco a gente vai ter a solução. Isso implica respeito, né? Por exemplo, a paz social implica respeito às diferenças entre nós. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Talvez seja exigir muito de quem não teve um bom nível cultural, uma boa vida socioeconômica,
respeitar um pouco as diferenças. Mas e a gente que tem conhecimento? Por que a gente não consegue gerir essas diferenças muito bem? Porque às vezes a gente não aceita as diferenças nem dentro da nossa casa, no convívio com o outro estreitamente, a gente não aceita que o outro seja diferente da gente. A gente quer uma fotocópia da gente em muitos momentos, né? Então, isso implica respeito às diferenças, a ausência de violência, a justiça social, e aí eu digo assim, ausência de violência. Existe ausência de violência dentro de nós? Vamos responder com sinceridade. Nem um minutinho do dia a gente perde a paciência assim e engrossa a voz, pelo menos. Então a gente tem hora que a gente engrossa a voz, ou engrossa o pensamento, que a gente às vezes não externa, porque a gente segura, né? A gente tenta botar água da paz para não falar, mas lá dentro a gente está que é um vulcão querendo falar alguma coisa. E isso, para ter a paz social, teria que existir tudo isso. A gente aceitar diferenças, trabalhar com a nossa violência, né? E aí a justiça social começaria a acontecer, né? E aí a gente gostaria que a justiça social existisse. Mas nós somos justos? Uma outra pergunta. Porque a gente exige dos governos justiça. Mas nós somos justos? E a igualdade de oportunidades. Será que a gente sabe viver a igualdade de oportunidades? A gente sabe compartilhar isso dentro de uma sociedade? Porque é fácil exigir de uma sociedade, é fácil exigir dos governos, é fácil exigir dos políticos. É fácil sentar numa arquibancada, bater palma ou fazer críticas. É muito fácil. O problema é viver isso, né? Então a paz social é construída a partir do diálogo, mas a gente, o diálogo para a gente é um embate, é uma violência em que a gente quer convencer o outro de que nós estamos certos. Então não é um diálogo, é quase um monólogo. Também tem isso, né? Então a paz social é construída a partir do diálogo, da empatia, a capacidade de tentar entender o outro, né? E da busca por soluções justas para os conflitos. A gente falou lá, o conflito lá atrás. Eu estou só mostrando que a gente quer as coisas, mas o quanto das coisas que a gente quer, a gente tem feito para construir essas coisas ao nosso redor. Porque, em geral, a gente busca para fora aquilo que tem que encontrar e construir dentro. Vamos lá, se eu não me fiz entender, alguém me interrompa, né? A gente quer também, dentro desse processo de paz que eu já falei, a gente quer paz mundial, que é o ideal, é a ausência de guerra, de conflitos armados entre as nações. A gente quer. Mas a gente está sempre agora muito permeado de guerras, né? Eu fico assim, eu lamento profundamente. Me dá uma dó a guerra, eu não sei vocês, mas a guerra, ela me dói o coração, eu falo isso com sinceridade. Mas será que eu contribuo para essa guerra? Para as guerras? Porque se houver alguma guerra dentro de mim, eu faço ressonância para essas guerras. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Porque a gente reclama, tá lá a guerra da Ucrânia. Pode falar, Elizabeth. A Elisa. Vai, Elisa Ragazzi. Falando em querer a guerra, não querer a guerra, você tem que ter isso dentro de você. Eu me lembro daquele lutador americano, Cassius Clay. Ele estava prontinho para ir para a guerra. E ele disse: eu não vou, eu não quero fazer guerra. Ele, obviamente, o que ele foi? Ele era um desertor? Não. Ele ficou preso. Ele foi preso. Ele cumpriu o período dele de prisão, acabou o período de prisão, ele voltou para a vida dele. Um lutador que mais tarde veio a ter sérios problemas, né, de tanto receber socos na cabeça, etc, etc. Aí, sim, eu acho que muita gente que vai para a guerra e muita gente que promove guerra, na realidade, ele não queria estar lá nessa guerra. Ele Sim. queria a paz. Porque tem, inclusive, um ditado que eu acho maravilhoso, mas eu acho que é assim: a paz repousa sobre as armas. Porque que não cabe em mim, mas que faz algum sentido para algumas nações.
Muitas vezes, para eu obter alguma paz, eu tenho que ir para cima do outro. Senão, não vou destruir, mas vou mostrar para ele que eu posso fazer isso. Eu acho que é o caso das armas atômicas. Então, assim, eu fico pensando, já pensou se todo mundo se recusasse a defender um país? Exatamente. Se todo mundo se recusasse a fazer guerra, como a Renata botou aqui no chat, a paz do mundo começa em nós. Se a gente se recusasse à guerra, à matança do irmão, porque olha só, o outro é meu irmão de qualquer maneira, eu gostando disso ou não gostando, né? Eu aceitando ou não aceitando isso interiormente, ele é. Então, se a gente recusasse as guerras acabariam. Porque a paz que a gente quer no mundo, a gente quer que alguém faça a paz. A gente está esperando um líder, uma pessoa espiritualizada para fazer isso, um guru, sei lá o quê, qualquer um representante. Mas a guerra é a soma da pacificação de cada um de nós. Quer dizer, desculpa, o exterminar a guerra é a soma da pacificação de cada um de nós. Se a gente começa a se pacificar, a gente não vai fazer guerra. Lembra de Gandhi, quando libertou a Índia? Né? Os soldados ingleses iam lá de cacetete, batia neles, eles não reagiam. Eu fico pensando, será que eu conseguiria apanhar sem reagir? Porque reagir é nem sequer ficar se defendendo ou empurrando o outro, é deixar o cara bater. Será que eu saberia fazer isso? Eu me perguntei isso várias vezes. Porque isso é o estabelecer a paz no mundo, quando você não se presta por motivos nenhum a fazer guerra. Nada, você não aceita nada que possa ser violento, você não dá aval a nada que seja violento, você não dá aval nem por pensamento, nem por palavras, nem obras. Então é fácil eu falar que eu quero paz e eu ficar falando, discursando, e discursando a vida inteira. Mas a paz é um trabalho de cada um de nós. Jesus foi para a cruz e continuou pregando a paz. Ele foi para a cruz injustamente, mas ele continuou pregando a paz. Ele não reagiu. Ele não reagiu. Então, eu me pergunto se eu seria capaz disso. Eu pergunto. Eu também. Se eu Mas tivesse 18 anos e me mandassem para a guerra, eu também me eu pergunto. iria. Eu também. Mas eu digo assim, algumas coisas, Elisa, a gente sabe que a gente não faria mais. Né, que a gente teria forças para lutar e não fazer. E é em cima disso que a gente tem que batalhar e não fazer mais. É um pouco que a gente se pacifica aqui, é um pouco que a gente se pacifica ali na nossa personalidade, quando a gente vê a paz do mundo vai ser construída, mas a paz é algo que é construído. E eu concordo, não ir para a guerra é uma boa, né? Avançando um pouquinho mais, não quero atropelar vocês, mas queres a felicidade, diz Emmanuel. Mas o que é felicidade para a gente? É bem parecido com o anterior, né? É não ser incomodado, é ter tudo, né? Mas será que felicidade é isso? Né? Felicidade é ter o outro, ter tudo, né? A felicidade como a paz é um conceito também multifacetado. Para cada um, ela vai ter um significado profundamente pessoal. Então, não tem uma definição única para a paz. A paz que pode ser alguma coisa que possa representar paz para mim, não vai representar paz para você. Mas com certeza, eu digo, nesse mundo que nós vivemos, que não é mole não, a paz não pode vir desculpa, a felicidade não pode vir de fora. Porque tudo que de fora é desconstruído constantemente. Porque aqui é o mundo da desconstrução. A vida é cíclica aqui. Então, a minha felicidade não pode vir de fora. É botando a felicidade de fora que a gente encontra a infelicidade. Porque quando perdemos aquela coisa que está fora, que pode ser alguma coisa ou alguém, a nossa felicidade se perde. Então a felicidade também não é isso. A felicidade é um estado da alma, com toda certeza. Mas vamos lá. Né? A gente vê que a felicidade para a gente está ligada ao prazer, ao bem-estar, mas se está para fora, novamente, a gente vai ficar infeliz em algum momento. Né? A felicidade como significado e propósito, né? Diz aí a gente que é a alegria que sentimos ao fazer algo que consideramos importante
ao contribuir para algo maior do que nós mesmos e ao desenvolver nossas virtudes e talentos. Essa felicidade pode ser a mais real, né? Eu tenho um propósito. Qual é o propósito? Eu tenho um propósito de ajudar as crianças de rua. Eu tenho um propósito de levar o bem através da palavra ou através do meu comportamento. Isso sim, isso vai desenvolver virtudes e vai me dar um estado da alma. Vai ser um estado da minha alma, não vai? Eu cheia de virtude por dentro, eu vou estar mais positiva diante da vida, eu vou estar realizada, e aí, esse propósito, sim, pode me levar a uma verdadeira felicidade. Não vou colocar isso aqui, mas vou deixar para vocês, só para a gente chegar mais avante no texto de Emmanuel. Tranquiliza quanto, olha aí, tranquiliza quanto te desfrutam a convivência e faze-os felizes, tanto quanto puderes para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Então, você quer paz, você quer felicidade, você passa a dar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Então, você passa a dar. E aí a gente fala assim, mas como é que eu vou dar esse negócio? Né? Vou passar a dar. Espera aí que eu saio aqui de vocês. Espera aí. Eu saí do coisa e saí do canal. Espera aí, só um minutinho. Estou voltando. Como? Né? Então, o Emmanuel está dizendo que para eu desfrutar da paz e da felicidade, eu tenho que começar a trabalhar isso em prol do outro. Você vai falar, sim, sim, porque à medida em que eu trabalho para dar isso para os outros, eu trabalho isso para construir dentro de mim, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E aí eu vou ter que construir coisas dentro de mim, positivas e virtudes, não vou? Sim ou não para vocês? Ficou? Faz assim um ok, um mexe com a cabeça ou diz que não está. Então, à medida em que eu vou construindo a felicidade do outro, que eu vou facilitando a vida dos outros, eu vou procurando me desenvolver num outro caminho, é desenvolver-me na vertical da vida, educando os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos, porque eu estou trabalhando em prol do outro. Nesse exato momento, eu começo a sair do meu umbigo universal, porque trabalhar para o outro é se despojar bastante do egoísmo. E quando eu estou me despojando do egoísmo, que ótimo. Que ótimo. É uma das chagas da humanidade. Aí você vai falar assim, onde entra o orgulho? Entra na dificuldade de trabalhar a paz para o outro, que eu vou encontrar coisas que eu não tenho dentro de mim. Eu vou começar a me reconhecer, e para isso eu vou ter que ter humildade. Eu vou ter que reconhecer que, para trabalhar a paz para o outro, tem uma porção de coisa em mim que são vícios que eu preciso reformar. Quando eu descubro que eu tenho coisas para reformar, isso não é um ato de humildade, porque a palavra humildade é reconhecer o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Então, eu começo a trabalhar dentro de mim com as duas grandes chagas da humanidade que me fazem ficar atreladas aos ciclos reencarnatórios de dor, que é o orgulho e que é o egoísmo. Então, o Emmanuel dá para a gente a chave. Começa a trabalhar pela humanidade, começa a compartilhar aquilo que você tem de bom com a humanidade. Você compartilha, você abre mão, você começa a largar para trás o teu egoísmo. Você começa a desenvolver potencialidades, reconhecer o que você tem de bom, você tem de ruim, você tem que começar a trabalhar o que você tem de ruim. Aí você vai largando para trás também. O quê? O orgulho. Por isso que Kardec disse que fora da caridade não havia salvação. E Emmanuel disse que fora da caridade não havia transformação. Olha que interessante isso. Então ele dá a chave para a gente. Quer ser feliz, começa a construir um mundo feliz. Mas para construir esse mundo feliz, né? Você tem que começar a trabalhar com as tuas chagas. Esquece sofrimentos e queixas. Então, o foco ali é trabalhar a resiliência. O que é resiliência? A capacidade do indivíduo de lidar com os seus problemas e superar os seus obstáculos. Mudar se adaptar, fazer uma mudança dentro de si, ter resiliência, né? Voltar atrás, trabalhar com leveza com aquilo que te faz sofrer. É transformar o sofrimento em algo positivo que te alavanque a vida. E quanta gente foi que nesse mundo que sofreu e transformou a sua tristeza, né, que teve a resiliência de transformar a sua tristeza em potencial de força para tirar ele daquela situação. Isso é resiliência.
Isso é resiliência, a capacidade de um indivíduo lidar com os problemas, superar os obstáculos, se adaptar às mudanças ou situações adversas. A palavra vem do latim resilire, que significa voltar atrás ou soltar para trás. É usada na física para descrever a capacidade de um material de voltar à sua forma original após ser submetido a uma pressão ou tensão. Quanta gente, eu vou dar um exemplo muito pesado, né? Quanta gente foi violentado na infância, superou e conseguiu trabalhar com crianças que foram também violentadas e ajudou elas a sair daquela situação. E quantos foram violentados e continuaram dentro do processo da violência, sofrendo o mundo afora? Então, a resiliência é a capacidade de superação, se adaptar e ajudar os outros a sair daquela situação. É possível? É possível. Esquece sofrimentos e queixa, ele continua falando. Para eu chegar na resiliência, eu tenho que ter um autoconhecimento, conhecer as minhas próprias forças e fraquezas. Isso é um ato de humildade. Tenho que ter a vontade, a mentalidade de crescimento, a crença de que tudo possa ser, através de um trabalho, de uma dedicação, pode ser transformado. Tem que ter o foco na solução. Então, eu tenho que ter certeza, no nosso caso, tenho que ter fé e certeza de que eu vou encontrar uma solução alternativa para aquele meu problema, que eu vou superá-lo. Um suporte social, tudo bem, né? Amigos, familiares, se eu tiver ao meu redor, eu vou usar aqueles que são meus amigos para me ajudar, mas sabendo que a solução do meu sofrimento, ela vem de dentro. A ajuda, sim, pode vir de fora. É ter um olhar positivo e realista diante de uma situação completamente negativa ou de dificuldade que eu esteja vivendo. E ele fala, prossegue fazendo bem o melhor que possas. Ou seja, não perca a consistência de fazer o bem, né? Já que você quer ter paz e ter felicidade, não esqueça de que isso é trabalho árduo de todos os dias na sua vida. É um esforço diário, ininterrupto. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que tudo aqui oscila. Aqui tudo é impermanente, como eu disse para vocês. Tudo, ora a gente está bem, ora a gente está mal, ora a gente tem saúde, ora a gente tem doença, ora a gente está mais harmonizado, ora a gente está mais desarmonizado. Então, essa procura tem que ser uma constante, é um trabalho de perseverança, mas não perde o foco. O que que eu quero? Quero ser feliz, quero ter paz, estou trabalhando isso em prol da sociedade, de vez em quando, é claro que eu não vou estar na isenção dos problemas, eu não vou ter isenção de problemas, eu não vou ter isenção de conflitos, mas eu vou procurar ser resiliente, vou conseguir e vou continuar prosseguindo, fazendo o melhor que eu posso na minha vida, ok? Vou avançar um pouquinho mais, porque eu me empolguei tanto no início que foi ficando, né? Não desanimes, foi o que a gente viu. Prossiga, prossiga, prossiga. A perseverança do bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Paga mesmo? Paga. Porque eu fazendo para os outros, eu trabalhando também para o outro, eu estou conseguindo fazer o quê? Amenizando as situações negativas que eu plantei na outra vida. Estou queimando o karma, em resumo. Estou ou não estou? Então, é uma forma, eu trabalhando para o outro, é uma forma de eu trabalhar para mim mesmo. Aliás, quando a gente trabalha para os outros, por incrível que pareça, o primeiro a receber somos nós. Nós recebemos muito. Por quê? Porque é lei de ação e reação. Aquele que faz o bem recebe o bem. E é ponto final. Por isso que Emmanuel diz, age e verá. É teoria que é comprovada pela prática. É teoria e prática, na realidade, né? Age e verá. Faz. Faça que você vai ver. Haja que você vai ver. É teoria e prática. Então não adianta a gente ficar teorizando que fora da caridade não há salvação, e a gente não faz caridade com ninguém. A gente não consegue fazer caridade dentro de casa. Eu sempre falo, gente, fazer caridade do lado de fora é mole. A gente não tem vínculo emocional com as pessoas. Fazer caridade dentro de casa é difícil, porque ali muitas vezes nós estamos reunidos com pessoas difíceis de outras vidas que a gente não conseguiu conviver. Então, a caridade é a alavanca para a gente encontrar a felicidade e a paz
que a gente está buscando. Hoje eu não encontrei exatamente uma história tal e qual, exatamente esse texto, porque eu prometo trazer sempre uma história. Mas é uma história que vai ajudar a gente a olhar para o mundo de uma forma melhor, ok? Mas eu não achei exatamente uma história tal e qual esse texto aqui. Eu sempre trago uma historinha, que eu sei que vocês adoram, as historinhas do final, mas a história hoje vai dar o foco para a gente poder ver as coisas boas do mundo e agir de uma forma correta, para que a gente possa ter uma consequência boa, positiva no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá? Hoje a história não é exatamente igual, tá bom? Peço desculpas. Que tipo de pessoas vivem nesse lugar? Conta que uma lenda oriente, um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado, aproximou de um velho e perguntou para o velho assim, que tipo de pessoas vivem nesse lugar? E aí o velho virou para ele e falou assim, que tipo de pessoas vivem no lugar de onde você vem, rapaz? Perguntou o ancião. Ah, e da onde eu vim, olha, é um grupo de pessoas egoístas, malvadas, e lá não tem nada que presta, meu senhor, nada, né? E aí o velho virou para ele e falou assim, ih, meu filho, a mesma coisa você vai ver que vai encontrar nesse povoado. E aí, no mesmo dia, o jovem saiu, foi embora daquele oásis, bebeu água e foi embora, se mandou daquele lugar, não quis ficar ali. Não passou muito tempo, passou um outro jovem nesse mesmo lugar, estava lá sentado o ancião, e perguntou assim, senhor, que tipo de pessoas vivem aqui nesse lugar? O velho respondeu com a mesma pergunta, que tipo de pessoas, meu filho, você viveu lá no lugar de onde você vem? Aí o rapaz respondeu assim, ah, meu senhor, o lugar de onde eu venho só tinha gente boa, o lugar era magnífico, eu fiz tanta amizade, tinha tanta gente amiga, tanta gente honesta, tanta gente hospitaleira, eu fiquei muito triste, mas eu precisei sair de lá. Aí o velho virou e respondeu, o mesmo você vai encontrar por aqui, meu filho. E aí o homem que escutou, estava um homem perto, que tinha escutado ele falar com o primeiro jovem, falou com o segundo jovem, deu respostas diferentes, falou assim, como é que é possível, virou para o velho quando o rapaz foi embora, você dá respostas tão diferentes para uma mesma pergunta? E aí o velho respondeu, cada um carrega no seu coração o meio ambiente que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. E aquele que encontrou amigos, coisas boas no lugar de onde veio, claro que aqui também ele vai encontrar coisas muito boas e positivas. Então, a vida, ela tem a cor da lente que a gente der para ela. Se eu botar um óculos escuro, eu vou ver tudo escuro. Se eu botar uma lente clara, eu vou ver tudo claro. Se eu botar uma lente azul, eu vou ver tudo azul. Então, a vida tem a cor que a gente der. Diante do sofrimento, vamos dar uma cor mais clara para ele. Né? Se está tudo muito negro, faz um cinza, se não der para fazer um branco. Às vezes tem dia que não dá. Mas faz um cinza mais claro, às vezes está cinza chumbo, a gente faz um cinza mais claro, até conseguir chegar ao branco. Mas a gente só vai conquistar mesmo a felicidade que a gente busca se a gente der uma outra tônica para o nosso olhar. Se a gente conseguir olhar para Deus, para Jesus, para as leis, essas leis, esse exemplo que foi Jesus, que é o nosso modelo e guia, vai nos ajudar a botar as lentes claras no momento nossos de provas e expiações. Então, a história, eu dei assim uma amarrada, né? Hoje não foi muito exatamente no cerne, mas vai ajudar para a gente parar para pensar que tudo na vida é construção. Quer paz? Trabalhe pela paz. Quer felicidade? Trabalhe pela felicidade. Quer ser amado? Ame. Quer ter paz? Dê paz. Porque a vida é causa e efeito. Então, gente, muita paz, muita luz. Obrigada a todos e está aberto para o que vocês quiserem fazer mais algum comentário, fique à vontade.